Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a glória. Eu tenho que ser sincero com você. Existem assuntos que é difícil até para um teólogo entender. Uma pessoa que estuda a Bíblia, que fez seminário, que se preparou para dirigir uma igreja ou uma denominação, ele pode até afirmar certas coisas, mas que ele tenha compreensão total é impossível, porque nós somos seres limitados. Nós não entendemos tudo do jeito que Deus é, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O como, o porquê, nós não podemos dizer. Nós podemos dizer aquilo que está na Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz, nós podemos afirmar, mas não temos como esclarecer com profundidade, dizer foi assim, assim e assim. Então, nosso tema do estudo de hoje é o Espírito Santo, a sua existência. Primeiro, nós vamos ler Atos 4, 36 e 37, que diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural do Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço, depositou aos pés do apóstolo. Barnabé vendeu tudo que tinha, depositou aos pés dos apóstolos e saiu a pregar o evangelho. Ele largou tudo. Ele vendeu o seu campo, vendeu tudo. E largou até deu um virato, deixou de ser levita, passou a ser cristão. E em Atos 5, de 1 a 11, diz, continuando esse texto: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio, não mentiste a Deus, aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os mortos, cobriram o corpo e o levaram e o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então disse Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dizendo:
vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo. Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro, e expirou. Entraram os moços, acharam-na morta, e levando-a sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Então Pedro ele diz para Ananias, por que mentiste? Você não precisava vender nada, nem entregar nada aqui debaixo dos nossos pés para a manutenção do povo de Deus. Você não precisava, você poderia ter vendido e ficado com tudo. Mas você não mentiu para homens. Você pensou que você estaria me enganando, mas você estava tentando enganar o Espírito Santo. Você não mentiste para homem, você mentiste para Deus. E ele morreu. E a esposa dele, não sabendo o que havia acontecido, entrou também, mentiu e morreu. E a notícia se espalhou por toda aquela região e as pessoas, elas temiam, elas viviam a verdade, tanto como um Barnabé, que era chamado filho da exortação, que tem um significado na expressão de um que consola. Ele vendeu com sinceridade porque ele crê em Cristo como único e suficiente Salvador, e ele fez aquilo que ele achava que era o certo e fez com sinceridade de coração. Jesus também, em João 16, do 7 ao 13, diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, por não os falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as obras que hão de vir, as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, Jesus Cristo, diz que ele precisava subir aos céus para que o Espírito Santo descesse. Se ele não subisse, o Espírito Santo não desceria. O que quer dizer que, como Pedro lá disse, mentiste ao Espírito Santo. Quando você mentiste ao Espírito Santo, tu não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E quando Jesus Cristo diz
eu tenho que ir para que ele venha, é porque são 3 pessoas. Isso é difícil para a compreensão humana. Como Deus sendo tira isso aqui. Como Deus sendo ele se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembramos também de Mateus 28, quando Jesus diz que quando nós batizarmos, nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas. Mas Deus é Deus é E Ananias, ele não mentiu para homens, ele mentiu para Deus. E Jesus Cristo, em João 14, ele fala que ele e o Pai são Ele e o Pai serão Como nós, seres humanos limitados, conseguiríamos entender isso? Jesus Cristo e o Pai, é o Pai, o Filho, e ainda tem o Espírito Santo, e eles são Para o homem, para a mente do homem, é difícil compreender estas coisas. Como não podemos entender como com apenas uma palavra Deus fez todas as coisas existirem? Como isso é possível? Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja os luminares no céu e houve a lua, o céu, a lua, o sol e as estrelas. Apenas com a palavra. O homem não tem condição de dizer: haja este móvel e este móvel venha a passar a existir. O homem pode usar tudo aquilo que Deus criou, como a madeira, o prego, o verniz, o metal, para fazer o prego, o verniz, o material, para fazer um móvel. Mas o homem não pode fazer este móvel existir do nada. E como pode Deus não ter nascido? E nem vai morrer, porque Ele é eterno. Como pode todos os milagres que Jesus Cristo fez, ressuscitando a filha de Jairo, o filho da viúva que entrava pela cidade, ressuscitando Lázaro, curando milhares de leprosos e doentes, pessoas com todas as enfermidades. Como Jesus pode ter multiplicado 3 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas, porque naquela época não se contava mulheres e crianças? Como o Espírito Santo ele pode habitar em todos os corações que existem no mundo, que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Como podemos entender a onipresença de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, em estar em milhões de lugares ao mesmo tempo? Porque Jesus Cristo disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E em João 14 ele diz também que aquele que cumprir os seus mandamentos, e aquele que o amar em espírito e em verdade, ele e o Pai virão e farão morada no coração da pessoa. Como pode
eles fazerem morada no coração de milhões de pessoas, bilhões de pessoas. É algo que parece impossível, mas eles fazem isso em todo o mundo. Hoje, na Coreia do Norte, cristãos são mortos ainda, e se não negarem Jesus, é cortado a cabeça. Na China, as pessoas apanham até não aguentarem mais, mas não negam a Jesus. Elas pegam 8 anos de cadeia por não negarem a Jesus. No Brasil, já teve mártires, teve pessoas que morreram para garantir que hoje eu pudesse estar aqui usando esta camisa escrita Jesus Cristo é a solução e pregando o Evangelho livremente, de termos milhares de igrejas em quase todas as ruas e estados do Brasil. Isso é porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são onipresentes. Eles são oniscientes, onipotentes. Só um Deus onipotente poderia criar todo o universo. E este milagre, nós só podemos entender de uma forma. A ciência não consegue explicar. A ciência, ela diz que é mentira. Eles preferem acreditar numa explosão que surgiu do nada e criou coisas tão perfeitas. Olha só, a minha mão, ela fecha e abre. Ela pega as coisas, na minha boca estão saindo palavras, os meus olhos estão vendo, o meu corpo, ele funciona de uma maneira incrível. É claro que existem pessoas deficientes, mas Jesus Cristo prometeu que no céu não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá desemprego, não haverá sofrimento. E a única coisa que nós podemos declarar e usar é uma só: a fé. Em Hebreus, de 1 a 6, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da
transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador do que buscam o seu nome. Aí está o mistério. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não tenho nenhuma compreensão de como Deus pode criar o universo. Eu não tenho nenhuma compreensão de como Jesus fez todos aqueles milagres. Eu não tenho compreensão de como o Espírito Santo pode dirigir e guiar milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas eu tenho certeza absoluta no meu coração de que existe um só Deus. E Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos pelo teu infinito amor, pela tua verdade, pela tua misericórdia, pela tua santa paz. Obrigado, Pai, porque tu nos deste a fé para crermos em coisas que para nós são incompreensíveis e parecem impossíveis. Mas nós cremos na tua existência. Nós cremos que tu és o Deus único, Deus todo-poderoso, Deus criador, o Deus que ama a verdade e a justiça. Que possamos, Pai, pela fé, vivermos uma vida justa e honesta, uma vida verdadeira, uma vida com a esperança e a certeza de que um dia estaremos contigo vivendo eternamente. Que não devemos ter mais medo de nada, Pai, nem mesmo da morte, que é um inimigo vencido. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Se amanhã eu não estiver mais aqui, pode ter certeza, eu vou estar lá junto do Pai, no bom e no melhor. Porque esta é uma garantia que Deus nos deu. Que a paz esteja convosco em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor
e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e não tente entender coisas que são impossíveis para o homem, mas é possível para Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.